A última reunião de prestação de contas do governo dentro do Assembleia Fiscaliza foi com o secretário de Cultura e Turismo do Estado, Leônidas Oliveira. Na primeira parte da reunião, ele apresentou dados do IBGE, mostrando a expansão do turismo em Minas, numa proporção superior à média nacional. No ano passado, os pousos e decolagens no estado aumentaram 11% comparados a 2022, e o fluxo de passageiros nos aeroportos mineiros subiu 13% no período. O carnaval, outro ponto alto e em crescimento no estado, movimentou em 2024 4,7 bilhões de reais, com 100 mil novas vagas de trabalho e mais de 12 milhões de visitantes na capital e interior. Na fase de questionamentos, deputados cobraram do governo a ampliação da estrutura da secretaria para dar vazão às leis federais de investimento em cultura. São elas a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc. A Lei Paulo Gustavo prevê recursos diretos da União na cultura do país, destinando quase 4 bilhões de reais para ações e projetos culturais em todo o território brasileiro. A lei surgiu como uma resposta emergencial de enfrentamento às perdas do setor de cultura por conta da pandemia de Covid-19. Já a Política Nacional Aldir Blanc permite um investimento regular em projetos e programas de cultura. Por 5 anos, entre 2023 e 2027, a União vai entregar aos estados e municípios um total de 3 bilhões de reais ao ano, que podem financiar pessoas e empresas que atuem na produção e difusão cultural. Ano passado, o primeiro da lei, foram reservados a Minas pouco mais de 295 milhões de reais, sendo 135 milhões para o estado e 160 milhões para os municípios. A deputada Macaé Evaristo, que tem feito audiências sobre o tema, questionou o secretário quanto a dificuldades dos fazedores de cultura para ter acesso ao recurso. A nossa preocupação é essa, é ampliar a participação, fortalecer o setor cultural, fortalecer a gestão do setor cultural, porque isso é fundamental se a gente quiser efetivamente trabalhar na pujança da economia criativa que Minas Gerais tem capacidade. Nós descobrimos, por exemplo, que precisamos de pessoal, então nós já conseguimos um efetivo de 35 pessoas para o próximo processo, que é a lei a PNAB, né, e a lei Aldir Blanc, e não agora a lei Paulo Gustavo. Também foi sugerido pela Comissão de Cultura que a gente faça presencialmente, não somente online, apesar das nossas poucas pessoas que temos, mas essas 35 pessoas vai deixar que os efetivos possamos ir nas 12 regiões fazer reuniões abertas sobre a próxima lei Paulo Gustavo que está chegando. Outro pedido dos deputados foi para que o governo garanta dinheiro do orçamento na cultura e turismo do interior. Neste ponto, o secretário exaltou o trabalho da Assembleia ao votar a lei intitulada Descentra Cultura Minas Gerais, sancionada em setembro do ano passado. O projeto foi enviado pelo governo, mas passou por vários aprimoramentos no Legislativo, numa ampla negociação entre deputados da base e da oposição. O Descentra, ele já possibilitou a gente chegar a 40% até maio para o interior e 60% para a região metropolitana, e agora nós estamos meio a meio. Então há um avanço significativo histórico a partir da aprovação desse projeto Descentra Cultura. Na proteção ao patrimônio, o governo foi fortemente cobrado pela deputada Beatriz Cerqueira por suposta omissão no processo de tombamento da Serra do Curral. Segundo a deputada, estava pautada para esta sexta no Copan, o Conselho Estadual de Política Ambiental, a liberação de uma licença de mineração pelo prazo de 6 anos no principal cartão postal de Belo Horizonte. Ainda segundo a deputada, a pauta só não avançou por causa de um pedido de vista de conselheiros do Copan. Trouxe à Assembleia Fiscaliza a responsabilização do governo Zema, através da Secretaria de Cultura, que deveria ter pautado o tombamento da Serra do Curral, não o fez, e agora a gente está diante de vários ataques à Serra do Curral. Leônidas Oliveira explicou que a Serra do Curral está em acautelamento provisório, que condiciona qualquer expansão ou criação de empreendimento à aprovação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA. A Justiça está se valendo desse acautelamento e também por proteções outras, vou dizer, de uma proteção de patrimônio imaterial do Manso, para enfim, a judicialização. Eu acredito que é muito complexo, na minha opinião, e eu acho que a própria deputada Beatriz Cerqueira também disse isso, que haja
isso se disfarça por conta da judicialização e porque a cautelar está. Mas necessariamente nós precisamos, obviamente, chegar no tombamento um dia. No encerramento de mais essa etapa do Assembleia Fiscaliza, os deputados que mais participaram das reuniões de prestação de contas enalteceram a iniciativa do Parlamento de Minas. O gestor público ele tem que se acostumar a prestar contas de forma clara, popular e ser questionado, né? Então, a Assembleia Fiscaliza possibilita isso nas suas mais diversas áreas e é um processo muito importante, então, para uma cultura democrática, né? Para que os parlamentares, a sociedade civil articulada possam cumprir essa função da fiscalização. A Assembleia Fiscaliza, eu acho que é um momento crucial da população estar visualizando os projetos e o que as secretarias têm priorizado para poder também acompanhar o que acha que é prioridade, o que não acha que é prioridade, para a gente estar cobrando melhorias. Eu falo que nos municípios por onde a gente passa é uma oportunidade muito boa para isso e também, claro, reconhecer todo o trabalho que o governo do estado tem feito por Minas Gerais. Então, uma oportunidade muito rica e fundamental para essa casa.